Jeová, Pai de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto em Jeremias capítulo 49 nesta tarde de hoje, que é, vamos dar uma olhada confirmada aqui, né? 24 de 8 de 2025, mês de agosto. Jeremias capítulo 49, profecia contra os Amonitas. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filho Israel? Nem tem herdeiro? Porque, pois, herdou Malcã, Agade, e seu povo habitou na sua cidade. Já fez uma pergunta ali, né? Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruína, os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará os que o herdaram, diz o Senhor. Uivai, ó Esbom, porque é destruída, ai, clamai o filho de Rabá. Cingivo de saco, lamentai e dai volta pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, os seus sacerdotes e os príncipes juntamente. Porque de gloria nos vales, teus luxuriantes vales. Ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Tá vendo? O nome dele é Jeová, tá vendo? Tá vendo ali, né, meus irmãos, minhas irmãs? O nome dele é Jeová, tá vendo aqui, ó? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Ó, Jeová. Grava de uma vez por todo. Vou chegar até mais perto, ó. Grava de uma vez por todo, que o nome dele é Jeová, ó. Olha bem, ó. Tá vendo? Continuando. Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, de todos que estão ao redor de ti. Sereis lançado fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia contra os Edomitas. Contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fuge e voltai e habitai em profundeza, moradora de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que eu visitei. Se vindimador e viesse a ti, não deixaria alguns rabiscos, se ladrões de noite, não te danificaria quanto julgasse insuficiente. Mais uma pergunta que fez ali, né? Mas eu despei Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder, é destruída a sua descendência, como também seus irmãos, seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Aleluia. Essa palavra que é super interessante demais. Sabe o que é interessante? Precioso, ó. Deixa os teus órfãos, e eu o guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Aleluia. E é verdade, é igual a irmã Mirinda que é viúva. Ela confia em Jeová demais, e confia em mim também, que eu sou o pastor Simão. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor, Porque assim diz o Senhor, eis que os que não estavam condenados a beber o copo, totalmente o beberão, e tu ficaria inteiramente impune? Não ficará impune, mas certamente o beberá. Copo já existia, meus irmãos, minhas irmãs? Sim, já existia há milhares de anos, tá? Porque essa profecia é milhares de anos, é muitos anos. Copo já existia, tá vendo? Por que tem que examinar a escritura? Continuando, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra serve de espanto, de opróbrio, de desolação, de execração, e toda a sua cidade se tornarão assolações perpétuas. Palavra interessante, né? Execração. Houve um rumor vindo do Senhor que um embaixador é enviado, né? Por causa da palavra que fica bem no cantinho ali. A Bíblia nova é assim mesmo, ela fica muito apertadinha no canto. É enviado às nações para lhes dizer: juntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. E mesmo se eu falar viado, o viado é um animal, né? É um animal que vive, né? Então, a palavra viado não ia falar errado, porque é um animal também, né? Continuando, é enviado às nações para lhe dizer: juntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Preste atenção nessa palavra, versículo 15. Assiste bem com teus olhos
Ouve bem com teus ouvidos e se liga com teu cérebro, se é que tem cérebro. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens, tá vendo? Quem está no controle das coisas é Jeová, tá vendo? É ele que faz grande e faz pequeno. Ele que faz o pequeno tornar grande e faz o grande tornar pequeno. Tudo está na mão dele. Todas as nações, entre as nações, todas as nações estão na mão dele. Ele faz o que ele quiser fazer e na hora que querer fazer. Quanto à tua terribilidade, arrogância do teu coração, te enganou, tu que habita nas cavernas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleve o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ela se espantará, assobiará por causa de todas as suas pragas, será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor, não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento farei correr dali, e quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque semelhante a mim, e quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Palavra interessante também, né? Emprazaria. E fez uma pergunta ainda aqui, ó. Portanto, houve o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom, e seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os mais pequenos do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia voará, estenderá as suas asas sobre Bósra, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Profecia contra Damasco. Contra Damasco envergonhou-se Ramate e Arpade, e porquanto ouviram mais nova, desmaiaram no mar. A angústia, não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco. Virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade do meu folguedo. Portanto, cairão os seus mancebos nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos. A palavra interessante também, né? Afamada, né? Consumidos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Profecia contra a Arábia. É um livro profético, tudo aqui é profético. Contra Quedá e contra os reinos de Azo, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor, levantai-vos, sobe contra Quedá, e destruiu os filhos do Oriente, tomarão suas tendas, seus gados, suas cortinas e todos os seus vasos, seus camelos levarão para si, e eles gritarão a medo de todos os lados. Fuge, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas da moradora de Azo. Diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos, sub contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem porta nem ferrolho, eles habitam sós. Os seus camelos serão para a presa, e a multidão de seus gado para depois espalharei todo o vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo. Olha que interessante aqui no versículo 32. Os seus camelos serão para a presa, e a multidão de seus gado para despojo, e espalharei a todo o vento aqueles que tenham cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei sua ruína, diz o Senhor. E Azo se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela, filho de homem. Preste atenção aqui. Dragões existem. Há milhares de anos sempre existe. Até hoje existe, tá? Dragões não acabou, não. Dragões, eles existem, né? É claro que tem aqueles dragões que sopram fogo, e tem aqueles dragões que não sopram fogo, né? Então, mas existe sim, tá? Existe sim. De todo tipo de tamanho que eu tô falando, tá? Não tô falando só grandão, né? De todo tipo de tamanho, tá? Tem uns gigantes, tem uns baixos, tá? E voa também, tá? Não só anda no chão, não, voa também, tá? Eles existem. E tá tudo vivo até hoje. Só vai acabar quando Jesus voltar, mandar
fogo na terra, mas eles existem, tá? E não vai demorar eles a aparecer, não, entendeu? Porque tudo é o Senhor que está no controle de todas as coisas, né? Continuando, profecia contra os Elamitas, a palavra do Senhor que veio a Jeremias e o profeta contra Alão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, trarei sobre Elão os 4 ventos, os 4 ângulos do céu, espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elão. Farei que Elão tema diante de seus inimigos, diante dos que procuram sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, enviarei pós eles a espada, até que venha consumi-los. E porei meu trono em Elão, destruirei dali rei e príncipe, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Então, aleluias. Nós aprendemos aqui, ó, sobre profecia contra os amonitas, profecia contra os edomitas. Tem uma diferença de amonita e edomita. E profecia contra Damasco e profecia contra a Arábia. E profecia contra os elamitas. Tá vendo a diferença? Então é um livro profético. E tudo também está profetizando os dias de hoje, viu? Isso aí também não está falando só daquela época, não está falando dos dias de hoje também. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecendo por este culto nessa tarde. Abençoa somente meus inscritos, que estão ligados nesses 2 canais. Simão da Silva Só de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério chamado Fogo Fé. E os que estão no Facebook, WhatsApp. E os que são dizimistas e ofertantes. Essa é minha irmã, esse meu irmão, esse meu amigo, essa minha amiga, que são dizimistas. Todos que estão devolvendo os dízimos, ofertas, os que estão contribuindo e ajudando essa obra, a vitória é deles. Amém.